Amigas, antes da gente começar esse episódio, e que tem até sinceramente a ver com o tema um pouco desse episódio, eu queria agradecer. Hoje, enquanto eu gravo, foi o dia que saiu o Spotify, a retrospectiva do Spotify, e eu acho que eu não esperava nada, sinceramente, em relação aos números do podcast. Eu não tenho a menor ideia do que eu esperava ver ali. Então, acho que talvez qualquer coisa me impressionasse, mas eu definitivamente não esperava ver o que eu vi. Os números são incríveis e é muito difícil na minha cabeça dimensionar a quantidade de gente que escuta e que ficou, tipo, no top 1, top 5, top 10 de podcasts e... Enfim, eu só queria agradecer porque eu sou só uma menina falando sozinha pra uma câmera, mas eu sei que a mensagem final acaba passando pra muita gente. Eu fico muito feliz e muito grata de ter essa troca, porque é uma troca. Os assuntos que surgem aqui, eles não surgem só das vozes da minha cabeça. São mensagens que vocês me mandam por e-mail, por comentário, por DM. São trocas que eu tenho quando eu encontro vocês na rua e vocês conversam comigo, com amigas minhas. Nada se constrói sozinho, sabe? Nada se constrói sozinho. E esse podcast também não é construído sozinho. Então, muito obrigada por estar aqui. Eu sou muito, muito grata. Enfim. E aí, antes de a gente começar esse episódio, eu já posso até me apresentar de uma vez, caso você seja uma amiga nova que tá chegando aqui caindo de paraquedas e não sabe quem eu sou. Enfim, né? Vamos me apresentar de uma vez pra gente começar esse episódio. Olá, queridos e queridas, eu sou a Lu, no Instagram do TikTok BeHappyLu, onde eu dou os conselhos que eu preciso escutar. Eu tenho andado muito reflexiva desde que entrou dezembro, ou seja, no caso 4 dias, porque hoje é dia 4 de dezembro quando eu tô gravando, mas eu tô muito reflexiva nos últimos 4 dias, porque é a primeira vez em 10 anos que eu estou aqui em dezembro, nesse mês aqui. A última vez que eu estive aqui foi dezembro de 2014. O último Natal que eu passei com a minha família no Brasil foi em 2014. E o último ano novo que eu passei no Brasil foi para 2014 para 2015. Depois disso, todos os outros natais e anos novos eu passei nos Estados Unidos, que foi onde eu morei com meu marido até fevereiro desse ano. E eu vim pro Brasil algumas vezes, em alguns anos, né? Só que sempre que eu vinha era entre fevereiro e julho, no máximo. Então, toda essa parte, assim, de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, eu não passava aqui há muito tempo. Em 2016, foi a última vez que eu fiquei aqui até início de novembro, porque eu tava tirando meu visto de noiva, e aí eu viajei, cheguei nos Estados Unidos dia 8 de novembro de 2016, e foi isso. Então, todos os dias, depois do dia 8 de novembro, é a primeira vez que eu tô aqui, desde 2014. Ou seja, tem 10 anos. Uma década. Quem era a Lu de 2014, que tinha 21 aninhos? É muito louco ficar pensando em todas as coisas que aconteceram e que, tipo, eu não tinha a menor ideia de que iriam acontecer naquela época ali, em 2021. E o quanto de coisa que, tipo, que aconteceu e que me trouxe até aqui e que não teria me trazido até aqui se outras coisas que eu queria que tivesse acontecido. Entendeu a minha linha de raciocínio? Do tipo, em 2014, quando eu tinha 21 anos, eu tinha determinados sonhos e planos pra minha vida. Eu imaginava coisas diferentes. Eu não tinha nada certo, pra ser bem sincera, assim, principalmente em termos profissionais. Eu tava bem perdida, muito perdida, tá, em termos profissionais. Mas eu mais ou menos ali imaginava uma coisa e outra. Só que assim, para que algumas coisas que na época eu imaginava acontecessem, certas outras coisas teriam que ter acontecido. E essas certas outras coisas não aconteceram. Aconteceu diferente. Por quê? Porque é a vida, né? A vida, ela sempre vai lá e dá uma rasteira na gente, entendeu? Acontece uma coisa que a gente não estava prevendo, às vezes boa, às vezes ruim, mas enfim, o rumo das coisas foi mudando ali ao longo dos 20 anos, que é um lugar que, assim, gente... Se você tá começando os 20 anos e você acha que você tá com um plano aí de 5 anos montado na sua cabeça, que a trajetória vai ser assim, daqui pra frente, assim, subindo, ou então que no mínimo vai ser uma linha reta, sabe? Que não vai ter muita curva aqui e ali. Amor, deixa eu te falar, vai ser uma montanha-russa, tá? Vai ser, assim, aquelas montanhas-russas cheias de looping, que anda pra trás, de repente você tá pendurado de cabeça pra baixo por 30 segundos, você não tá entendendo nada.
é desse jeito que é os próximos 10 anos aí da tua vida. E assim, como eu tenho 31 agora, eu não sei se eu posso dizer como é que vai ser os 30. Eu acho que assim, é uma montanha-russa, continua sendo uma montanha-russa, mas acho que é uma montanha-russa um pouquinho menos radical, entendeu? Do que a dos 20, pelo menos na minha perspectiva até agora. Enfim, o que eu quero dizer é que muitas coisas foram acontecendo ali ao longo do caminho, muitas coisas não deram certo e que na época eu lamentei, eu chorei, eu bati o pé, eu não entendi. Mas por não terem dado certo, coisas melhores aconteceram, coisas que me trouxeram até aqui. Porque o louco pra mim é pensar que eu não tinha certeza de quase nada com 21 anos. Pra você ter ideia, sabe, vou te dar um pouquinho do que tava acontecendo. Eu e o Steve, meu marido, a gente tava começando a namorar. A gente tinha começado a ficar junto, né, em janeiro de 2014. Então, teoricamente, tinha quase um ano. Mas eu diria que oficialmente mesmo tinha uns 5, 6 meses. Porque foi em setembro que ele veio pro Brasil. A gente ainda, sabe, eu voltei pro Brasil em abril de 2014. E aí a gente nem sabia se a gente ia se ver de novo, entendeu? Tipo, parecia que tinha meio que acabado ali. Só que aí ele deu um jeito de vir pro Brasil em setembro de 2014. E aí eu acho que a partir daí, de verdade, o nosso relacionamento começou. Foi aí que a gente falou, não, estamos namorando mesmo. Então, ou seja, era um relacionamento muito recente. Eu não tinha a menor ideia, assim, se ia dar certo, se não ia. Eu tava muito apaixonada, obviamente. Eu estava vivendo ali aquele ápice dos hormônios da paixão. Mas eu não tinha a menor ideia do que seria ali pra frente. Era um amor também confuso, no sentido de que era muito tranquilo. E isso me deixava meio assim... Tá certo isso? É pra ser assim? Até comentei sobre isso no episódio de Viciada em Drama. Então, se você quiser ouvir mais esse lado, você escuta aquele episódio. Mas, enfim, estávamos no início de um relacionamento. Não tinha a menor ideia de onde aquilo dali ia dar. Se ia vingar, nem que fosse mais um ano. Enfim, não sabia. Ainda mais a questão de que ele era americano, estava aqui no Brasil por um tempo. A gente não sabia quanto tempo. E eu ainda estava fazendo faculdade. Ou seja... Em termos de profissão, de faculdade, eu tinha começado a estagiar na equipe de marketing político de um deputado aí que, sinceramente, não quero falar sobre. Mas foi uma posição que me foi dada, eu não tinha a menor ideia do que ia fazer da minha vida, porque eu estava me formando em ciência política. Porque quando eu entrei na faculdade, eu achava que eu ia fazer ciência política para virar diplomata. E ali, naquela altura do campeonato, eu já sabia que não ia rolar diplomacia coisa nenhuma. Então, precisava descobrir outros lugares... que provavelmente, possivelmente, eu poderia começar a trabalhar. E aí falaram, marketing político. Eu pensei, eu não sou boa em marketing, sabe? Eu não sou criativa, mas tá bom, vamos lá. Comecei a trabalhar para esse deputado durante a campanha das eleições de 2014, ele era deputado federal, e continuei depois que ele foi eleito pro cargo, continuei na equipe dele. E não gostava dele, nunca gostei dele como pessoa, mas precisava do dinheiro, sinceramente, precisava da experiência, precisava ver se eu gostava daquilo. E, de fato, estava percebendo que não, menina, não era que eu era boa no marketing, não é que eu era um pouquinho mais criativa do que eu imaginava, não é que, tipo, tinha reuniões e aí as pessoas me perguntavam coisas e eu tinha uma solução e as pessoas gostavam daquela solução, uma loucura. Mas eu ainda estava muito patinando naquilo e, com certeza, só o que eu pensava era, cara... Ok, eu até gosto de marketing, mas aí eu vou trabalhar com marketing político para sempre? Como que eu poderia trabalhar com outro tipo? E será que eu seria boa nisso? Enfim, não muitas perspectivas de carreira, tá? Também tava nesse lugar aí. E aí ainda somava com a questão do Steve ser americano e ele ia voltar para os Estados Unidos e eu ia para os Estados Unidos visitar ele depois que eu me formasse, meio de 2015, ou eu ficaria no Brasil? A vida tava assim, sabe? E eu, sinceramente, só tava vivendo também, era um dia de cada vez, não tinha mais muito o que fazer. Mas uma coisa é certa. Eu poderia não ter muita certeza do que eu queria nos próximos passos, mas quando eu imaginava a minha vida a longo prazo, quando alguém falava, lá na frente, quando você for muito adulta, sabe? Quando você crescer aí do iníciozinho dos seus 20 anos, como que você imagina a sua vida? E uma coisa eu vou te dizer, eu me imaginava morando no Rio de Janeiro. Eu me imaginava morando no bairro onde eu moro. Eu imaginava estar casada, criando uma família. Até ali, se fosse ter filho ou não, ainda era uma coisa meio obscura. Continua sendo, né? Que coisa. Mas, geograficamente falando, aonde eu sempre pensava era no Rio de Janeiro, no bairro onde eu moro aqui. E é muito louco que
a vida deu 1 milhão de voltas. Eu me mudei para os Estados Unidos, acabou que eu me mudei para os Estados Unidos e por muito tempo, durante esses 10 anos, eu tinha certeza que eu ia morar lá para sempre, que aquele sonho que eu tinha quando eu era novinha ia ser só isso, ia ser só um sonho. E aí, 10 anos depois, olha só onde que a gente tá. Eu tô aqui. Só que não do jeito que eu achava que seria. O jeito foi, enfim, né? Os fins justificam os meios. Será? Não sei. No meu caso, alguns meios para chegar aqui eu gostaria que não tivesse acontecido, porque eu acho que eles não são justificáveis. Aquela coisa de que, tipo, tudo que a gente aprende, né, todas as experiências ruins que a gente tem é pelo menos um aprendizado, tem coisas que eu queria não ter aprendido, sinceramente. E aí eu fico pensando nessa questão de coisas boas acontecerem e coisas ruins acontecerem para que melhores aconteçam e todas as coisas que a gente gostaria de ter dado certo que não deram. E também as coisas muito difíceis pelas quais a gente passa, no quanto que isso pode ser combustível pra gente fazer um upgrade, sabe? Passar pra próxima fase na vida. Porque assim, eu acho que uma coisa que acontece muito, que é superestimada, principalmente em rede social, é... você precisa descobrir o que você quer. Você precisa sentar e entender quem você é, o que você quer. E assim, já falei sobre isso em outros episódios, mas... ao mesmo tempo que existem coisas dentro de você que, de fato, são valores imutáveis, que são partes integrais da sua personalidade, dos seus valores como ser humano, o fato é que a gente está sempre mudando. Então, quem eu era, por exemplo, 10 anos atrás, não é exatamente a mesma pessoa que eu sou hoje em dia. E que bom que é assim, né? E a gente espera que seja porque mudou para melhor, amadureceu. E as coisas que eu queria em 2014, com 21 anos, algumas coisas continuam sendo as coisas que eu ainda quero hoje em dia, como, por exemplo, o lugar onde eu moro. Há muita coisa que eu queria naquela época, ou eu não lembro, ou seja, era tão insignificante que eu sequer lembro o que eu queria, ou são coisas que eu falo, não, isso aqui a gente não quer não. E pode ser que daqui a uns 5 anos eu já mude de ideia de novo. É muito provável que isso vai acontecer. Então, às vezes a gente se apega muito e a gente fica meio assim, estagnado, porque a gente fica pensando no que a gente vai fazer a seguir baseado no que a gente quer. Só que aí a gente não sabe o que a gente quer. E a gente fica nessa pressão e sentindo essa obrigação de saber o que quer o tempo inteiro. Mas às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Eu sou uma pessoa que raramente sei o que eu quero. Isso daí vai desde as coisas mais pequenas do tipo, amor, vamos sair pra jantar. O que a gente vai comer? Não sei. Não sei, aí eu falo, escolhe você. Aí ele escolhe, eu falo que não, isso aí eu não quero. Que vai pro meu próximo ponto. Às vezes você não sabe o que você quer, mas você tem certeza do que você não quer. E esse é o pulo do gato. Eu odeio essa expressão, pulo do gato. Mas esse é o cerne da questão. Às vezes você não sabe o que você quer, mas se você sentar e tiver certeza do que você não quer, isso ajuda muito. Aliás, até uma seguidora me mandou um vídeo, tem um tempo atrás, eu tinha até esquecido disso, eu acabei de lembrar. Mas ela mandou um vídeo um tempo atrás explicando a lógica de pedir a opinião de uma pessoa, mesmo que você vá discordar. Sabe aquela coisa tipo, eu gosto de perguntar o que o outro prefere só pra escolher o que a pessoa não escolheu? Alguma coisa assim? Então, parece que em termos de neurociência acontece uma coisa que faz sentido no nosso cérebro. Basicamente, se você fala, sei lá, amor, o que você gosta mais, desse vestido preto ou do vermelho? Aí você, de fato, não tem certeza ali do que você quer. Aí ele vai lá e fala, amor, eu gostei do preto. E aí você fala, não, eu quero vermelho. Não é que você tá querendo só contradizer o seu marido, kkk, só pra estressar ele. Não é necessariamente essa a parada do negócio. É basicamente que quando você tem essas duas opções, você não tem certeza e você pergunta pra outra pessoa, isso... eu não vou saber explicar direito, gente. O vídeo explica tão bonitinho e eu também não vou achar o vídeo. Mas basicamente é meio que como se você tivesse, então, dando clareza pro seu cérebro pra tomar a decisão que ele já tinha tomado, mas que ele tava confuso. É como se, tipo, quando você tá confrontado entre duas escolhas, você já escolheu uma delas. Mas aí, antes de você se dar conta de que conscientemente você já escolheu, vem uma cachoeira de pensamentos contra-argumentando aquilo, entendeu? Trazendo os prós e contras. E aí, nessa cachoeira, você já esqueceu aquele nanosegundo de consciência em que você tinha feito uma escolha. Porque já vem todas as vozes na sua cabeça e fala, mas e se você fizer isso, e se aquilo, se não der certo, e se... Não. E aí você fala, nossa, eu não tenho a menor ideia. Mas, na verdade, você já tinha. E quando você confronta do ponto de vista do que você não quer, ou seja, talvez o outro falando faz isso e não aquilo, escolhe esse e não aquele,
Aí você dá luz de volta àquela escolha que você já tinha feito no seu cérebro, que era, não, a gente já tinha escolhido vermelho. Isso aqui não. Enfim, como eu falei, foi uma explicação de centavos, porque eu não vou lembrar, mas eu achei o vídeo muito interessante, pra mim fez muito sentido, porque acontece bastante disso, de eu pedir opinião e fazer diferente, mas não pra magoar ou pra mostrar, tipo, a minha opinião é melhor, é porque eu já tinha decidido, entendeu? Eu já sabia, na verdade, o que eu queria, mesmo não sabendo. Eu sabia o que eu queria a partir do momento que eu sabia o que eu não queria. E isso aconteceu muito durante a minha vida ali, sei lá, sempre, desde sempre, pra ser sincera. Eu nunca fui boa em saber o que eu queria, mas eu sempre fui muito boa em saber o que eu não queria. Por exemplo, com 10 anos, eu estudava num colégio que eu odiava. Já falei antes, minha mãe me trocou de escola 8 vezes. Dessas 8 vezes, só teve um colégio que eu não gostei. Foi o único colégio que eu falei, aqui não. Aqui eu não vou ficar. E a minha mãe me botou lá na 4ª série do ensino fundamental, acho que se chama 5º ano agora, na minha época se chamava 4ª série. Eu tinha 10 anos. E eu já não tava gostando, não gostei, foi um ano muito difícil, eu não gostei, não fiz amigas, o pessoalzinho lá não era legal. Pedi pra minha mãe trocar, minha mãe falou, não, esse colégio é muito bom, não sei o que, vai ficar. Fiquei, fui pra 5ª série, 6º ano, fiz esse ano lá, e aí chegou no final do ano, e eu falando, mãe, quero trocar, e ela, não, sei o que. Eu falei, mãe, o negócio é o seguinte, eu não quero continuar nesse colégio, se você me deixar mais um ano nesse colégio, eu vou reprovar. Porque se eu reprovar, você vai me tirar da escola e você vai me botar em escola pública. Eu sei que é muito feio isso que eu tô falando, de diminuir o ensino público de uma fórmula tão esdrúxula assim, mas era o que eu escutava na época na minha casa. Eu tô sendo muito sincera aqui, conversando com você como amiga. Quando eu era criança, eu escutava muito isso. Se você não tirar boas notas, se você repetir de ano, eu vou te colocar numa escola pública. Como se fosse, assim, o fim do mundo. Então eu joguei essa, assim, pra ela, sabe, de volta. A ameaça dela virou a minha ameaça. E eu tava disposta a fazer isso. Pode ter certeza que eu contentemente faria isso. E aí ela percebeu que eu tava falando sério, que de fato eu não queria, foi lá e me trocou de escola, uma escola que eu gostava, só pra ela ir lá e me trocar de novo depois por motivos, sei lá, vozes da cabeça dela. Enfim, esse foi o primeiro momento, assim, que eu lembro conscientemente de uma decisão grande, de estar num lugar que eu falo, aqui não, aqui eu não vou ficar, isso aqui tá insuportável, eu não vou. E aí, durante os meus 20 anos, ali final da adolescência, início dos 20 anos, isso foi acontecendo com mais frequência. O que eu acho que aconteceu é que eu fui me colocando em situações insuportavelmente insuportáveis e eu deixava chegar no insuportável até dizer, chega, basta, isso aqui não dá. E não precisava ser assim. Em retrospectiva, isso daí é uma daquelas coisas que eu falei, que eu brinquei, tem uns aprendizados que eu não queria ter aprendido. Eu acho que um grande deles seria a questão do meu transtorno alimentar, que começou ali no meio pro final da adolescência e se agravou muito no início dos meus 20 anos. De fato, é uma coisa que se eu pudesse voltar no tempo e ter avisado pra Lu ali de 2014 que o negócio ia ficar muito ruim, eu avisaria. Amiga, pelo amor de Deus, não entra nessa não. Ai, mas com isso você aprendeu e você ajudou outras meninas. Eu sei, mas eu gostaria de não ter aprendido. Porque foi muito ruim pra mim ter que aprender isso, tá? E com certeza atrasou muitos planos e sonhos que eu acho que eu teria alcançado e que de fato alcancei, mas que não teria demorado tanto. E que teria acontecido de forma mais leve. Porque eu tava muito ocupada tentando ficar o mais magra possível. E vivendo naquele sofrimento. Pra, de fato, poder, sei lá, dar um start ou dar um segmento ali pros planos que eu tinha naquela época. Mas o tratamento, a anorexia, foi outro lugar em que eu lembro em que eu me vi que eu falei, eu não quero isso. Eu fui entrando nessa e eu fui passando por isso e eu fui vivendo esse lado e fui ficando assim, descendo até o fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço, continuei cavando, porque o fundo não era fundo suficiente, até que começou a me dar um start, conforme eu fui, comecei a escrever sobre isso. De fato, pra mim foi o gatilho inicial para eu perceber que o negócio estava muito ruim. Foi quando eu peguei um caderno e eu comecei a colocar no caderno todas as coisas que eu tinha medo e vergonha de admitir para outras pessoas. Então eu precisava falar com alguém, não sabia com quem falar, eu tinha vergonha de falar sobre aquilo, então eu comecei a escrever sobre aquilo. E quando eu ia escrevendo, quanto mais eu escrevi muitas páginas, mais eu percebi que, tipo, cara, isso aqui não tá bom, isso aqui tá indo pra um lugar muito ruim mesmo. E eu fiquei com medo de mim e do que eu poderia fazer se aquilo dali continuasse a longo prazo. E aí eu percebi que eu não sabia
o que eu queria, o que eu esperava de um tratamento ou de melhorar, se era possível melhorar a minha relação com a comida ou com o meu corpo, e o que aconteceria se eu ganhasse peso. Todas essas coisas me deixavam com muito medo. Mas eu sabia o que eu não queria. Eu não queria passar o resto da minha vida daquele jeito. Eu não queria que aquela fosse a minha história. E eu lembro de escrever isso. Eu lembro de escrever algo do tipo: essa não vai ser a minha história. Isso não vai ser como eu vou ser lembrada. E aí eu cheguei nesse lugar, né, de situação insuportável e falei: beleza, isso aqui não vai dar certo pra mim e a gente precisa mudar. E aí eu comecei a ir por esse lado de procurar ajuda e sair daquilo dali. Foi uma situação extrema que eu precisei passar e chegar até o extremo dela pra conseguir mudar. Em termos de trabalho, eu também diria que foi muito disso. Eu passei por 2 empresas antes, fiquei alguns anos em cada uma delas, e na segunda delas eu já queria começar meu próprio negócio, eu já tinha ideias, mas eu tinha medo, né? Eu tinha medo de não dar certo, eu tinha medo de ninguém querer me contratar, de não dar conta, e é muita coisa pra aprender, enfim, como assim? Eu, dona de empresa, imagina. Só que aconteceram 2 coisas. Aconteceu que teve a pandemia, né? E eu comecei a trabalhar de casa. O meu chefe, que já era uma pessoa difícil antes, virou uma pessoa extremamente difícil. Ele conseguiu ser mais tóxico e pior à distância do que pessoalmente. Eu não sei explicar como isso é possível. Mas eu tinha crises e crises de pânico e de ansiedade sempre que eu tinha que falar com ele no telefone. Ele gritava comigo. Enfim, era um ambiente muito complicado pra mim. E ao mesmo tempo, a gente se mudou pra outro estado nos Estados Unidos. A gente morava no Arizona e a gente foi pro Tennessee. E eu detestava morar no Tennessee. Não tinha absolutamente nada pra fazer, nada. Eu detestava morar ali. E aí juntou essas 2 coisas e eu pensei: cara, eu não faço a menor ideia do que eu quero fazer. Eu não sei se eu quero criar uma empresa, eu não sei se eu quero continuar trabalhando com marketing, eu acho que eu vou tentar fazer outra coisa da vida, eu não sei o que eu quero, mas eu sei que isso daqui não vai ser a minha história. Essa não vai ser. Foi outro momento de essa não vai ser a minha história. E aí eu me programei pra pedir demissão e poder ter ainda uma renda nos meses em que eu pensava no que eu fazia a seguir. E mergulhei de cabeça nessa coisa do empreendedorismo, porque eu tinha tempo demais, não tinha nada naquele estado que eu quisesse fazer. Eu não gostava das pessoas, eu não tinha nada ali do lado de fora que necessariamente me deixasse interessada em sair pra fazer coisa na rua. Enfim, não tinha nada acontecendo, então por que não gastar todo o meu tempo, energia e atenção, pra criar um negócio do zero? E foi o que eu fiz. 2022 foi um ano que eu trabalhei um número insalubre de horas, que eu não sei nem te dizer se eu recomendo, sinceramente. Mas pra mim, foi o que eu precisava fazer naquela situação. Porque eu não tinha certeza se o que eu queria era que aquela empresa necessariamente desse certo e tudo mais. Mas eu sabia que eu não queria continuar trabalhando por uma pessoa que me humilhava o tempo inteiro, onde eu não estava satisfeita, onde eu não estava crescendo profissionalmente, não tinha lugar pra crescer ali dentro daquela empresa. E ficar, tipo assim, com aquelas horas ócio num lugar que eu nem gostava mesmo, sabe? E também foi ali no Tennessee que eu percebi que eu queria voltar pro Brasil, sabe? Em que eu olhei, né, e falei pro meu marido. Inicialmente falei: quero ficar no Brasil por 6 meses ano que vem. Agora a gente pode fazer isso, já que meu trabalho minha empresa é remota, a gente tá com uma renda legal. Então eu quero fazer isso. E aí a gente veio pro Brasil ano passado, ficar 5 meses, e a minha ideia era, tipo, tirar o Brasil do meu sistema, entre aspas, sabe? Alugamos um apartamento no meu bairro dos sonhos pra gente viver esses 5 meses e voltar pros Estados Unidos. Só que voltei pros Estados Unidos, voltei pra aquela vida de lá e, mais uma vez, o pensamento: essa não vai ser a minha história. Eu não queria mais morar nos Estados Unidos, era óbvio pra mim que eu precisava ficar no Brasil. Falei: eu não vou viver uma vida inteira esperando pela próxima oportunidade de passar um mês num lugar em que eu me sinto em casa. Não faz sentido eu ficar 11, 10 meses do ano num lugar que eu não sinto que é a minha casa pra passar um mês num lugar que é a minha casa. Sabe? Não faz o menor sentido isso. Eu tenho que estar em casa e visitar esse outro lugar que eu gosto bastante, mas que não é a minha casa, sei lá, um mês no ano, sabe? Isso sim faz sentido. E aí foi quando eu conversei com meu marido e falei: olha, eu tenho que voltar a morar no Brasil. Isso pra mim é inegociável. Eu vou voltar de qualquer jeito. Porque não tem como eu ser a pessoa que você quer que eu seja aqui, sabe? A esposa que você merece. Eu não sei se eu quero ser mãe, mas eu tenho certeza que eu não quero ser mãe nos Estados Unidos. Eu não quero criar uma criança americana. Isso eu falei pra ele. E eu continuo falando isso. Não existe a menor possibilidade de eu ser mãe nos Estados Unidos. Ai, Lu, mas nossa, Estados Unidos, seguro. Gente,
quem mora lá entende que não é essa Disney toda que pintam, sabe? Pra quem não mora. Ainda mais nos tempos de hoje. Eu não vou entrar agora em termos de política, de economia. Tô falando da minha preferência, tá bom? Da minha experiência vivendo uma década lá. Então acho que eu tenho um certo lugar de fala. Não foi só uma coisa do tipo, ai, você não tentou o suficiente. Amada, caramba, 10 anos, 2 estados diferentes, trabalhando em empresas, eu só convivia com americano. Sim, vamos combinar que eu tenho um lugar de fala aqui pra poder te dizer que eu não quero fazer isso. Então, falei, eu não sei se a nossa vida no Brasil vai dar certo. Eu não sei como exatamente a gente vai fazer pra dar certo no nosso lugar aqui de casal, sabe? Com a minha empresa ainda sendo nos Estados Unidos e o meu marido tendo que vir pra cá e aprender português e descobrir um novo negócio pra abrir aqui no Brasil e etc. Falei, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que aqui eu não quero ficar. Eu não quero isso. O que eu quero a seguir eu não tenho certeza, mas eu sei que eu não quero isso. E mais uma vez foi aquele impulso baseado no que eu não quero e não necessariamente no que eu quero. Às vezes a gente fica tão apegado pensando, e se eu tivesse tomado tal decisão? E se eu tivesse falado sim para aquele emprego? Ou e se eu tivesse tentado mais naquele relacionamento? Mas o fato é que quando as coisas, eu acredito de verdade que quando a vida fica muito difícil, em determinado aspecto, em determinado lugar, claro que, obviamente, existe aquele primeiro lugar de desconforto, de difícil, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar consertar, é óbvio, entendeu? Não é porque o negócio quebrou que a gente automaticamente vai lá e joga fora e pega outro. Então, sei lá, se você tá num relacionamento, que é um relacionamento com uma pessoa que você ama, que é um relacionamento maduro, que vocês conversam e tudo mais, e aí tem uma desavença, tem um problema ali, que às vezes é até um problema difícil, mas que vocês dois se amam e você sabe que existe amor e respeito, é óbvio que antes de você chegar e largar tudo de mão, porque, isso aqui não tá dando certo, tá difícil, deve ser a vida me dizendo que não é pra mim. Claro que não, você vai primeiro tentar. Mas às vezes, quando você já tentou 1, 2, 3, 10, 15 vezes o negócio, e o negócio não tá dando certo, e parece que cada vez tá dando mais errado, e a gente fica tentando, insistindo naquilo, querendo que dê certo, às vezes eu acho que é a vida te mostrando que aquele ali não é o caminho, sabe? E a gente fica tentando. E aí, a gente fica... Então você imagina em termos de relacionamento. É um relacionamento que você até ama essa pessoa, mas você já tentou milhares de vezes e não tá dando certo. Claramente, cada vez que vocês voltam é pior, é mais difícil, você se sente mais paranoica ou com a autoestima ainda pior. Você se vê ainda mais sem saída dentro daquele relacionamento, pisando mais em ovos. E aí você termina, ou ele termina com você, e você se sente um fracasso. Meu Deus, isso aqui não deu certo. Mas será que não deu certo? Primeiro que deu certo enquanto era pra dar. E a partir do momento que acabou, esse é o certo. O certo é que acabe. O certo é que venha a próxima coisa. O certo é que você não espere chegar no fundo do poço do seu relacionamento pra olhar e falar, essa daqui não é a minha história. Hoje em dia, o que eu tento fazer pra mim é olhar pras coisas e tentar enxergar essa frase, essa não vai ser a minha história, antes de eu chegar naquele ápice de tortura psicológica que eu faço comigo mesma, quase, sabe? Não deixar as coisas chegarem ao extremo pra botar um ponto final naquilo. Eu tenho muita dificuldade de acabar com as coisas, de seguir em frente, de ir pra próxima etapa. Eu ainda tenho essa dificuldade. Mas, às vezes, a gente fica tão preso nessa coisa de que a gente tem que fazer dar certo e a gente acha que se uma situação acaba ou se não saiu conforme o nosso planejado, então automaticamente significa que deu errado. Mas quantas coisas, se você olhar pra trás na sua vida, não deram errado, por assim dizer, e exatamente pelo fato delas terem dado errado, outras coisas que vieram depois foram muito melhores pra você, e essas sim deram certo, e aí te colocou num lugar que você ou já queria estar antes, ou então nem se imaginava chegando, e que é o lugar que você deveria estar. Você se sente bem nesse lugar. É aquela história de que às vezes coisas boas acabam para que coisas melhores aconteçam. É bem nesse lugar aí. E às vezes coisas ruins acabam para que coisas boas aconteçam. Porque às vezes a gente não enxerga que o negócio tá ruim quando a gente deveria enxergar. É o famoso que bom que não aconteceu. Que bom que não rolou. Que bom que eu não fui. Que bom que eu disse não. Que bom que eu saí daquele lugar. Que eu pedi demissão. Que eu terminei aquele namoro. Que bom que deu errado, sabe? Porque só parece, a questão de certo e errado, ela é tão ambígua, é tão difícil dizer se uma coisa é certa ou errada, que
não só, às vezes, depende do olhar de quem tá vendo. Às vezes deu certo pra você, mas o seu certo não é o certo pra mim, por exemplo. Mas eu também acho que depende do tempo. Porque, às vezes, no momento pode parecer que deu errado, mas a longo prazo, quando você olha, você vê que deu certo. Então, por exemplo, quando eu tinha 16, 17 anos, eu queria ser jornalista. Eu queria fazer faculdade de comunicação social. Eu acabei não entrando para a faculdade de comunicação social. E eu fiquei de coração partido, porque eu queria muito fazer jornalismo. Mas aí eu desisti daquilo, decidi que ia fazer relações internacionais e entrei para a faculdade de ciência política. A grande questão é, talvez eu tivesse conseguido entrar para a faculdade de jornalismo e existe aí um universo paralelo em que eu virei jornalista e eu sou muito feliz fazendo isso. Mas pode ser que eu tenha começado a faculdade de jornalismo, as coisas não tenham dado certo, eu nunca tenha saído do Brasil por conta disso, então eu nunca conheci meu marido, e eu tô aqui, e eu tô talvez num relacionamento que eu não curta tanto. Enfim, são possibilidades que a gente nunca vai saber, porque isso aí eu tô vivendo num plano que eu não consigo enxergar. Infelizmente, a gente enxerga o mundo em 3 dimensões, a quarta de tempo a gente não consegue ver, infelizmente. Mas existe aí, eu tenho certeza, eu acredito muito em vidas paralelas, então eu tenho certeza que existe uma outra realidade em que isso tá acontecendo, e eu não vou saber dizer se eu sou feliz ou não nela. O que, inclusive, leva a outra coisa. Às vezes a gente fica tão preso nessa do e se, e cara, o e se é a coisa mais inútil que você pode ficar presa, porque você nunca vai saber. Essa é a grande questão dos questionamentos. Você nunca vai saber. E se eu tivesse insistido naquele relacionamento? Não importa, você não sabe, não dá pra saber, você nunca vai descobrir, tá bom? E provavelmente existe uma realidade em que você tentou, e essa realidade existe outra realidade, ou seja, existe a realidade em que você tentou e deu certo, e existe a realidade que você tentou e deu tudo errado. Ou seja, o negócio, entendeu? Vai se desenrolando de tal maneira que existem tantas possibilidades pra tantas coisas na vida. O fato é que você tá vivendo essa daqui, essa vida que você tá vivendo. As escolhas que você faz, deixa de fazer, são as escolhas que você vai ter que lidar. E o problema de a gente tá sempre empurrando com a barriga, porque a gente tá com medo de abrir mão das coisas que a gente não quer, e a gente sabe que a gente não quer, mas a gente tá com medo de abrir mão dessas coisas porque a gente não sabe se vai vir outra depois. É aquele pensamento bem de escassez, sabe? Tipo, eu vou me segurar nesse relacionamento porque vai que eu não arranjo nada melhor. Eu vou ficar nesse emprego porque vai que eu não consigo melhor. Eu vou ficar nessa faculdade porque vai que eu não consiga ir pro curso que eu quero. E a gente vai se apegando nesse medo e a gente vai ficando paralisado. E o que acontece é que a gente acha que a gente tá, tipo, se eu não escolher, então é isso, eu vou deixar a vida escolher. De fato, você tá deixando a vida escolher. O problema é que não é a sua escolha. E aí vai depender do quanto que você quer abrir mão do controle da sua própria vida. Eu sou super a favor de deixar que algumas coisas aconteçam ao acaso, porque, de fato, o acaso vai me proteger enquanto eu estar distraído. Já dizia o poeta. Esqueci quem canta essa música. Mas, de fato, eu ainda acredito, sim, que a gente tem que deixar uma parcela nossa sem controle e deixar também que a sorte, que o acaso, que o destino, que Deus, enfim, interfira ali. Porque muita coisa legal acontece a partir dali. Eu sei que na minha vida muita coisa aconteceu a partir dali. Mas a gente também precisa lembrar que é nossa responsabilidade fazer escolhas por nós, porque ninguém vai fazer pela gente, entendeu? Ou então vai fazer e muito provavelmente vão ser escolhas que a gente não faria se a gente pudesse. É quase como se na hora de você perguntar pro seu marido, amor, o vestido preto ou vermelho? Ele fala preto e você claramente acende um sinal na sua cabeça, tipo, não, na verdade eu quero vermelho. Mas ainda assim você escolhe o preto por aquela pessoa. Você tá ali abrindo mão de uma escolha que você sabe internamente qual que é. Entende? Talvez você não esteja entendendo tanto, porque eu tô achando que essa linha de raciocínio tá confusa, mas eu tô torcendo que na edição isso aqui faça sentido, porque eu sei que isso tá indo pra algum lugar dentro da minha cabeça. A grande questão é que se existem coisas que a gente olha na hora e a gente acha que deu errado na hora, às vezes essas coisas só parecem que deram errado naquele momento que você tá vivendo, sim, a frustração de um término, de um emprego que você foi demitida ou que você pediu demissão, então, ou seja, não deu certo, de uma faculdade que você achava que seria a faculdade da sua vida e não foi, de uma amizade que você achava que ia ser pra sempre que não é, de uma viagem que você tava planejando que acaba não acontecendo, uma mudança pra um outro país ou pra outro estado que também não rola, ou então rola e você detesta. Enfim, coisas que na hora você fala, cara, isso aqui deu muito errado. Só que eu acho que é nesses momentos de adversidade que a gente consegue encontrar soluções mais criativas, que a gente consegue entrar em contato também com a nossa resiliência e que a gente consegue olhar
para outras partes nossas que a gente já tinha dentro da gente e a gente começa a dar um pouco mais de chance para elas e para as escolhas que elas fariam. Então, por exemplo, a questão de ter criado um podcast e de ter até começado no Instagram para mim. Eu sempre tive vontade de trabalhar com comunicação. Falei aqui que eu adoro falar com a câmera. Eu queria ser jornalista, caramba. Eu queria ser repórter de televisão, sabe? Eu queria ser jornalista de televisão. E eu queria, sei lá, ser apresentadora. Essas coisas todas. Se eu tivesse continuado no Brasil, eu não sei te dizer se eu teria tido coragem pra começar o Instagram, porque eu tava muito perto das pessoas que eu conhecia. Eu tinha muito medo de ser julgada. Mas quando eu me mudei pros Estados Unidos e eu comecei o Instagram lá, eu sabia que poderiam ter pessoas olhando e falando, ai, que ridícula. Mas eu não tava aqui pra ver, entendeu? Eu não tô dizendo que você precisa mudar de país pra começar a criar conteúdo, tá? Pelo amor de Deus, só tô dando meu exemplo. Mas o fato é que eu talvez não teria feito isso, eu talvez não teria começado. Eu talvez não teria começado o podcast se eu não estivesse morando nos Estados Unidos. Pra poder começar isso longe do olhar julgadores dos outros. Porque as pessoas gostam de julgar, mas elas só julgam quando você tá começando, tá? Quando não tá dando certo. Depois que dá certo, todo mundo fala, ai meu Deus, eu sempre soube, era a sua cara fazer isso, ai que linda. Entendeu? Mas até dar certo, muita gente fica assim, ai, olha que triste ela tentando, sabe? Enfim. Mas eu não sei te dizer se teria dado certo, se eu teria ingressado nessa, se eu tivesse continuado no Brasil lá em 2014, se eu não tivesse mudado para os Estados Unidos. Se eu não tivesse, de fato, passado por um transtorno alimentar, provavelmente não teria dividido as histórias que eu dividi, obviamente, porque eu não teria essas histórias, mas talvez eu nem teria criado conteúdo nesse sentido. Talvez eu não tivesse tido que me conhecer o tanto que eu fui forçada a me conhecer, apesar de que eu sempre gostei. Eu sempre fui uma pessoa que, desde a adolescência, gostei muito de escrever e eu gostava muito de olhar para o que estava acontecendo dentro de mim. E, enfim, eu sempre gostei de me investigar, eu sempre fui muito curiosa comigo mesma. Mas com certeza o transtorno alimentar, ele jogou aquilo para um outro lugar, porque eu precisava entender por que aquilo estava acontecendo para poder me livrar daquilo. Então, de fato, foram coisas que foram dando errado, entre aspas, ali no meio do caminho, mas foram essas curvas que me trouxeram até aqui. Talvez se eu não tivesse me mudado para os Estados Unidos, eu não teria tido as oportunidades com marketing que eu tive lá, aqui no Brasil. Eu teria que ter feito outra faculdade, isso talvez tivesse me deixado desmotivada. Enfim, talvez agora eu não estivesse morando no Brasil, ou pelo menos não no Rio de Janeiro, se eu tivesse seguido naquela realidade. Se todas as outras coisas não tivessem acontecido. Então, às vezes, a gente fica tão apegado a tipo, isso aqui não deu certo, eu tô muito triste. Mas será mesmo? Só o tempo vai te dizer o que deu certo e o que deu errado. Sabe? E é muito também do que você vai fazer com aquilo. Certo e errado vale também muito pra maneira como você lida com aquilo. Se você souber lidar com aquilo de uma maneira diferente, você consegue, pelo menos no mínimo, tirar um aprendizado, sabe? Aliás, eu até escrevi mais ou menos sobre isso hoje de manhã no meu caderno. Eu tava muito ainda nessa pira aí do... Nossa, 10 anos atrás foi a última vez que eu passei no Brasil. Eu vou até ler um trecho do que eu escrevi no meu caderno hoje de manhã, porque eu acho que eu escrevi de um jeito que faz mais sentido do que o jeito que eu tô falando agora. A gente vai abrir aqui o meu caderninho e a gente vai ler. Se eu não tivesse ido para o Tennessee, eu não teria começado o meu negócio. Se eu não tivesse vivido em 2 lugares por 10 anos nos Estados Unidos, eu não teria certeza de que o meu lugar era no Brasil. Se eu não tivesse desistido de um relacionamento extremamente inconstante, eu não teria casado com o Steve. Se eu não tivesse ido ao shopping comprar calça jeans, eu não teria encontrado o Fidel. Tanta coisa boa se abre quando coisas se fecham. Tanta coisa nos leva ao lugar certo porque outras nos levaram ao lugar errado, e eu me questiono se existe o lugar errado ou se todos eles podem ser certos desde que a gente saiba tirar proveito daquilo. E às vezes o proveito é apenas desistir, abrir mão, ficar de saco cheio e seguir em frente. Às vezes você não precisa ficar procurando tanto pelo que você quer. Às vezes o primeiro passo é só aceitar o óbvio de tudo aquilo que você não quer mais. Enfim, foram 2 páginas, mas isso aqui foi a parte final. E é isso, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado procurando aquilo que a gente quer, quando na verdade só o que a gente precisa ver pra começar alguma coisa é escolher aquilo que a gente não quer. Gente, por isso que eu amo escrever, entendeu? É isso, olha só, eu sempre amei escrever desde criança e foi através da escrita que eu comecei a pensar cada vez mais, que eu procurei ajuda, que eu comecei a postar no Instagram, que eu criei esse podcast e que eu acabei criando, né, o meu próprio caderno e livro de escrita terapêutica que vocês amam. Eu fico toda feliz toda vez que alguém compra no site. É um caderno sem pauta, um livro com várias perguntas, 90 perguntas para você escrever para você mesma. São temas diferentes de relacionamento, de
de autoconhecimento, motivação, enfim, é para você se conhecer mesmo. Tem tracker semanal de bons hábitos, então é para você se manter constante e motivado no seu dia a dia. Enfim, tudo isso eu criei, inclusive, olha, gente, final de ano, tá? Não queria dizer nada não, mas isso aqui não só é um negócio excelente pra você dar de presente para suas amigas, vamos combinar? E tá com frete grátis lá no site. Não queria dizer nada não, tá? Vou vender meu jabá agora, fazer o quê? Tá com frete grátis lá no site para as compras acima de 2 kits, tá? Mas o site inteiro tá com 15% de desconto, tanto o kit quanto só o caderno. E eu acho que isso daqui é o seu sinal, tá? Pra você começar a escrever em 2025. Aproveita aí que é final de ano, aproveita que tá com desconto. E pra começar a aprender em 2025, tem o link aqui da compra, vocês podem olhar no site e entender melhor o que se trata. Mas enfim, se você estiver fechando o ano pensando assim, nossa, isso aqui não deu certo, caramba, isso aqui não aconteceu, caramba, isso aqui era pra ter sido assim, foi assado. Começa a olhar para as coisas que talvez sejam legais que estejam acontecendo exatamente porque não deu certo, tá? Primeiro se pergunta se de fato não deu certo. E se você acha que não deu certo, por que não deu certo? Tá? O que você gostaria que tivesse acontecido no lugar? A partir do momento que você escreve o que você gostaria de ter acontecido no lugar, você pode criar soluções para fazer aquilo dar certo em 2025, porque graças a Deus temos aí outro ano pela frente. Se talvez você perceber que aquilo dali não deu certo, mas que tem outras coisas legais que estão saindo dali, escreve sobre essas coisas legais. Começa a perceber que às vezes foi um daqueles livramentos. Que bom que não deu certo. Então é isso, eu acho até que é um bom lugar para terminar esse episódio, tá, gente? Pega o seu caderno, pega a sua caneta, pega o seu chazinho e escreve aí o que não deu certo em 2024, por que você acha que não deu certo, como poderia ter dado certo. E caso você perceba que foi um livramento, escreva as coisas boas que saíram disso, sabe? Às vezes é o famoso que bom que não rolou, que bom que não aconteceu. Enfim, jeitos mais otimistas de olhar a vida, eu sei que eu preciso. Eu sei que esse é um conselho que eu preciso escutar, então toma aí pra você também. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, espero que você tenha entendido a viagem que foi na minha cabeça pra fazer esse episódio. E se você gostou, compartilha com as suas amigas, porque aí o podcast continua crescendo em 2025. E é isso. Beijo, luz. Tchau!